Nesse dia de finados, nós temos que lembrar da frase de Edmund Burke. A sociedade é um contrato que existe entre aqueles que já foram, aqueles que aqui estão e aqueles que virão. Entre os mortos, os vivos e aqueles que estão por nascer. Eu sou profundamente grato pelos meus antepassados. Não fosse por eles, eu nem estaria aqui, não é mesmo? E também sou grato pelo país que eles construíram. Por mais defeitos, problemas que nós tínhamos no Brasil, existia pelo menos a liberdade básica de se expressar, num arremedo de democracia, que agora está sendo destruído, ou que já foi destruído. Não podemos deixar de pensar nesse dia de finados como um dia para lembrar da morte da democracia brasileira. E ela não aconteceu simplesmente, com o resultado dessas eleições. Esse destino foi selado há mais tempo. O Brasil vivia o teatro das tesouras. A esquerda se intercalava no poder, só candidatos de esquerda eram oferecidos ao povo. Na primeira oportunidade que surgiu uma representação conservadora, uma representação de direita, o sistema socialista se organizou para criminalizar e impedir que tal expressão chegasse às vias da sua execução. Ou não tivemos uma enxurrada de decisões que bloquearam a agenda conservadora nos últimos anos. Mas o pior não foi nem isso. O pior foi a criação de instrumentos para censurar e para perseguir pessoas pelas suas opiniões e pela sua inclinação política. Além da liberdade de expressão, nós temos dois pilares básicos de qualquer regime livre: o Estado de Direito e o devido processo legal. O Estado de Direito é marcado pela existência de regras que são seguidas por todos, ou devem ser seguidas por todos, e que são aplicadas de maneira equitativa, de maneira isonômica a todos, independente aí de qualquer característica da sua posição na sociedade, da sua inclinação política, da sua religião, da sua inclinação sexual, enfim, qualquer outra característica, pela cor da sua pele. E isso é o Estado de Direito. E parte do Estado de Direito é o devido processo legal, ou seja, você tem um rito pré-estabelecido para você ser acusado, para você ser julgado, para você ter os seus direitos fundamentais tolhidos por conta de algum crime que você tenha cometido. O que nós tivemos no Brasil nos últimos anos foi a criação de instrumentos para impedir a livre expressão política, a livre associação, e proteger autoridades de críticas. O que também é a base de uma democracia. Você tem o direito, a capacidade de criticar, especialmente pessoas com poder. E esse processo se desenvolveu ao longo dos anos e foi exponencializado nas eleições, quando nós observamos até mesmo a instituição de censura prévia a um documentário, onde uma ministra disse que era uma medida excepcionalíssima. Nós tivemos a censura sistemática de críticas a um candidato e, ao mesmo tempo, a garantia de injúrias, difamações, mentiras contra outro. E eles diziam que era só até o final das eleições. Só para achatar a curva, Só que ontem mesmo, nós já tivemos a decisão de bloquear, de censurar perfis da deputada Carla Zambelli, a deputada mais votada do Brasil. Mesmo com aquele artigo na Constituição que garante a liberdade de expressão plena aos parlamentares, que não podem ser perseguidos civilmente, criminalmente, por quaisquer palavras do ponto de vista político. Você pode gostar, não gostar da deputada, isso não importa. Através de uma decisão de um juiz,
ela teve a sua capacidade de se comunicar com os seus representados tolhida, sua capacidade de expressão tolhida. Porque ela teria feito um post antidemocrático. Qualquer que seja o caso, se fosse, deveria seguir o processo legal. Nós temos agora um decreto que estabeleceu o direito de uma corte de censurar as pessoas sem direito ao contraditório, né? E uma decisão que deve ser cumprida em 2 horas, segundo a própria Procuradoria-Geral da República, um decreto inconstitucional, mas já está sendo usado para censurar as pessoas além, né, do processo eleitoral. Tivemos também a censura de um líder religioso, de um pastor, com milhões de seguidores nas redes sociais. E nós temos a grande imprensa, que é, né, a linha de frente da censura, da imposição aí de um regime ditatorial, já tratando os manifestantes verde e amarelo como golpistas ou como camisas pardas, o Estadão chegou a colocar. Ora, eu já deixei claro, mais de uma vez, e vou deixar claro novamente, que eu sou contra qualquer tipo de ato ilegal de protesto. Seja bloqueio de rodovias, que retira o direito de ir e vir de outras pessoas que não estão concordando com aquele protesto, ou mesmo que concordem, mas precisam ir para algum lugar, né? Qualquer protesto que gere qualquer tipo de violência, eu sou contra. Além de ser ilegal, é contraproducente. Você produz menos apoio e você produz mais aversão, né? Mas não pode ser tratado alguém que está protestando de forma legítima como um golpista, ou mesmo camisa parda. Na verdade, camisa parda, né, que se refere lá aos seguidores do Bigodinho, ele é aquele sujeito que defende o pensamento único, que defende a imposição de um regime à força e a perseguição de quem pensa diferente, que é exatamente o que essa militância de redação tem feito já há muito tempo, criando listas de perseguição, defendendo decisões que censuram, que perseguem, que fecham redações, que até prendem pessoas que não concordam. Nós estamos no Brasil com a emergência, né, de um regime tirano, um regime ditatorial socialista. E aí nós temos que lembrar de Burke novamente. Nós recebemos um país dos nossos antepassados. Qual é o país que nós vamos deixar para os nossos filhos? O país da escravidão, da ditadura, do fim da iniciativa individual para buscar prosperidade? Tivemos mais um petardo aí contra uma das bases de qualquer regime livre, que é a propriedade privada. Um ministro decidiu que a justiça não pode mais executar uma reintegração de posse. Isso depois de anos da reintegração de posse ter sido suspensa sob a justificativa da pandemia. Agora, as integrações de posse vão poder ocorrer só depois da existência de uma comissão de conciliação. Ou seja, um vagabundo invade a sua propriedade e você vai até a justiça. Seguindo a lei, eu quero a minha propriedade de volta, é minha propriedade. Não, você não pode. Antes vamos criar um conselho, imagina que tipo de conselho, né? Reunindo, sei lá, sociólogos e outras pessoas, para proteger os criminosos que invadiram a propriedade. E aí depois que esse conselho vai saber quantos anos demorar, né, para chegar a uma conclusão, aí você pode ter a sua propriedade de volta. Desde que o Estado consiga aí, né, ofereça para essas pessoas um lugar decente. Ou seja, é a decretação, através de um ato judiciário, ou seja, está legislando, não tem nenhuma lei nesse sentido, do fim da propriedade privada no Brasil. E olha que nem começou o novo governo socialista, né, que vai buscar a implementação da agenda através de decreto. E quem julga a constitucionalidade disso é o Supremo, que nós sabemos muito bem o lado que tem. Como salvar o Brasil desse caminho? Através da união
da parte saudável do Brasil para impedir a imposição de uma ditadura socialista, através da manifestação, pressão permanente. Então nós vamos ter que nos transformar em manifestantes profissionais daqui para frente, em todos os meios que nós ainda tenhamos alguma liberdade. Seja nas redes sociais, seja nas ruas, sempre de forma pacífica, de forma ordeira, de forma legal, garantindo, né, o nosso direito à manifestação política, nos opormos a essa agenda. Temos que manter pressão constante em cima de todos os parlamentares, em cima de toda a autoridade, para garantir os nossos direitos fundamentais e reconstruir a nossa democracia através, né, do reestabelecimento, em primeiro lugar, da liberdade de expressão, buscando a retirada do cargo de qualquer autoridade que não respeite tais liberdades fundamentais, que não respeite a própria Constituição. Este é o momento derradeiro. Ou nós passamos, né, a defender ativamente o Brasil, onde quer que seja, novamente, sempre de forma pacífica e legal, ou nós vamos ter não só a morte da democracia, mas a morte do próprio país.